Olá, o Conexão Poder deste domingo recebe a deputada Janaína Riva e também o deputado Eduardo Botelho, ela da bancada de oposição e ele da bancada governista na Assembleia, que vive dias de muita polêmica por causa da RGA dos servidores do Estado. O governo já disse que só paga 6%. Uma sessão extra está marcada para amanhã para votar novos números. Tem muita polêmica. Fique com a gente, o Conexão Poder está no ar. Janaína Riva e Eduardo Botelho ocupam pela primeira vez a cadeira de deputado. Enquanto Janaína tem sido a voz da oposição, Botelho atua na linha de frente, na defesa do governo. Quem vai vencer a queda de braço? A polêmica da RGA, a redução dos repasses, a crise política e a greve dos servidores estão em pauta agora, no Conexão Poder. Muito bem, participam deste programa o jornalista Paulo Coelho do site Repórter MT e também o analista político Onofre Ribeiro, meu velho mestre, né, Onofre? Boa noite, obrigado novamente pela sua presença. Obrigado. Senhores, eu quero abrir aqui já essa rodada de negociações para tocar nesse ponto. São negociações. Vamos deliberar tocar nesse ponto da RGA dos servidores do Estado, que estão em greve já há algum tempo. Vai fazer um mês, né? Vai fazer um mês já quase. Enfim, muita polêmica na Assembleia e os senhores participaram diretamente dessa polêmica. Pelo que eu entendi, houve uma lambança de alguns deputados ou de algum deputado. De quem foi essa lambança, dona Janaína Riva? Bom, primeiro, boa noite, Paulo, boa noite, André, boa noite, Onofre. Uma honra sempre estar na sua presença, nossa lenda viva aqui, carregado de experiência. Acho que quem sabe hoje o Onofre, junto com o André e o Paulo Botelho, não ajuda a gente aqui a chegar num consenso. Vamos lá, vamos tentar pelo menos. Estou falando que é uma rodada de negociações. A gente está bem aqui articulado. E cumprimentar meu amigo e colega Botelho também, que você falou muito bem, a nossa diversidade fica lá dentro da Assembleia, sim. Fora dali de dentro do plenário, somos grandes amigos, sabe? Respeito muito o meu colega, assim como ele também sempre foi extremamente respeitoso comigo. Bom, a ação, lógico, ela foi focada, né, André, naquele momento da votação, que o plenário analisava o parecer da Comissão de Fiscalização e Orçamento, e naquele momento, dentro de plenário, houve uma certa confusão, e isso não foi só culpa dos deputados, mas a mobilização dos sindicatos, dos trabalhadores, estava toda no plenário, havia muitos gritos, o barulho estava intenso, e isso fez com que os deputados fossem para trás da cadeira do presidente, e no momento a euforia era tamanha, de ambos os lados, que a gente não chegou-se ali a um resultado. Foi entrando o deputado que não estava lá dentro, o deputado mudou o voto lá em cima da hora. Então, criou-se uma situação que ficou difícil de entender o resultado. Mas não foi justamente essa a lambança, deputado Botelho? Permitir que se entrasse sindicalistas, o pessoal com apito, bandeira, batucada, enfim. Não é essa a lambança, justamente? Não, houve, eu diria para você, um excesso de democracia ali. Porque nós confiamos no servidor. Democracia demais, às vezes, atrapalha. Nós fizemos uma relação com ele que eles entrariam, que respeitasse o parlamento ali, a votação, respeitasse o direito do deputado de se manifestar contra, de se manifestar a favor. Eles tinham todo o direito de fazer o trabalho que eles fizeram, eles fizeram, na verdade, um lobby muito intenso em cima de todos os deputados, e é um direito deles. Fizeram movimentação, fizeram... Agora, ir no plenário para fazer apitaço, para levar som lá no plenário, lá na galeria, isso realmente não é permitido em lugar nenhum. Não é lugar para isso, vamos dizer. Então isso daí criou, na verdade, assim, uma certa confusão. Dá para ver claramente quem votou, a base do governo ganhou a votação. Agora, se formos votar, não há problema nenhum. Eu acredito que isso aí, inclusive, vai ser até ampliado, então não vejo problema nenhum nisso. E eu acho que deve se fazer mais organizado, deve se controlar mais a entrada, para não deixar entrar apito. Todos estavam com apito na boca lá, fazendo apitaço, levaram um som, não sei como que entraram com aquilo, mas tinha um som lá na galeria, a Janaína sabe disso, que tinha um alto-falante na galeria. Tinha um alto-falante lá. Então isso daí não é permitido, e isso daí criou uma certa confusão, e alguns deputados ficou meio confuso. Então, por exemplo, eu diria para você que o Baiano votou. E alguns falam, ele não votou. Ele disse que não votou, deputado. Ele não disse, ele disse para quem? Que ele não disse, falou para a imprensa. Para quem? A imprensa lá fora ele falou que não votou. Não, ele não falou. Tá Ele gravado, falou que se votaria, votaria contra. Não foi isso? Essa gravação. Mas aí, deputado, eu queria só, já que o senhor falou, se tiver que votar, a gente vota. Segunda-feira tem a extraordinária, que seria para votar a segunda.
com a decisão, cancelada. Votamos na terça novamente a outra então sessão. Então se vota uma na primeira ou na segunda? E uma na segunda. Eu não vejo problema nenhum nisso. O senhor acredita que o governo vença essa votação? Nós vamos ampliar a votação. Porque vai gerar mais desgaste? Não, Por que o senhor fala que vamos ampliar a Porque votação? nós temos dois deputados que não estavam aqui. Quem? O deputado Dilmar e o deputado pelo satélite. Nós temos deputados que ficam um pouco ali confusos e acabou não votando. E hoje ele vai votar com a base. Então eu tenho certeza. Vamos dar nomes aí, deputado. Eu não vou dar nome de ninguém. Eu vou só falar o seguinte: nós vamos. Tem dois deputados ali que esperavam os votos pró e votaram contra. Wagner Ramos e Leonardo. Você acha que esses mantêm o voto contra o governo? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Vão rever os votos deles? Eu acho que eles vão votar com o governo. O Leonardo até entregou a liderança. Mas o fato é uma coisa, outra coisa. Deputado Renan, vai ser goleado então, deputado, porque se o Leonardo e o Wagner recuarem, então essa diferença que ele está falando vai... Não, e nós temos essa dois. Goleada, houve uma previsão de uma goleada um dia antes, de que seria 18-6. No plenário, na hora da votação, a decisão é muito particular de cada um. A pessoa ela não pode olhar e pensar no governo somente, ela pensa no mandato dela, nos eleitores dele. Por isso é uma pressão natural. Todos os deputados que estão lá passam por isso. Eu vejo que para os colegas que estão votando favoráveis à proposta, é lógico que é muito mais difícil, até porque quem se mobiliza, quem está lá dentro de plenário, é todo mundo que quer que derrube, que é contra que está lá dentro. Então é natural que isso aconteça. É um processo natural. Eu acompanhava isso na Assembleia, já vi tantas manifestações lá, já cheguei a ver algumas que tinham que retirar a mobilização de dentro de plenário, já vi isso acontecer na Assembleia, mas também já vi acontecer de mudar o voto na hora, como aconteceu naquele dia. Mas isso é um avanço que teve no parlamento. Isso é um grande avanço que teve no parlamento, que antigamente, quando entrava lá, já entrava tudo fechado. Hoje os deputados têm liberdade, Portas os deputados abertas. têm... todos os deputados, você vê a deputada Janaína, ela entrou lá na Assembleia, se fosse na gestão passada, ia ter dificuldade para ela aparecer do jeito que ela está aparecendo, que ela está fazendo um brilhante trabalho lá. Mas por quê? Porque lá está tendo liberdade, enquanto muitos falam assim, o governo patrolou, lá é puxadinho do governo. Não é puxadinho nenhum. Lá está dando toda essa liberdade. Você vê como a deputada Janaína está trabalhando lá, como o deputado Zé que está trabalhando, está apresentando emenda, está sendo aceito. Então isso é um grande avanço do parlamento. Eu vou pedir uma parte para os senhores e depois eu quero um comentário do professor Onofre sobre isso. Vai haver nova votação amanhã, segunda-feira, e possivelmente uma outra votação na terça-feira. Na votação onde houve a confusão toda, estava aberta a galeria, encheu-se de sindicalistas no plenário, enfim. O senhor e a senhora acreditam que os deputados que votaram anti-governo se intimidaram com a presença desses sindicalistas e acabaram jogando para a plateia e votando a favor do sindicato? E se, na votação de terça, na votação de segunda, a galeria estiver vazia, esses deputados vão se sentir mais à vontade para votar com o governo e contra o servidor? Aí fica aberta a resposta para vocês. Eu queria que o professor Onofre analisasse esse pensamento meu. Eu fico pensando que, passado 1 ano e meio depois da posse dessa legislatura, os deputados perderam o medo do governador. Quando se perde o medo, também se perde o controle do governo sobre a Assembleia. Então não era medo de sindicalista ali, era medo não era medo do governador, era medo de sindicalista, na verdade. Até então, todos os poderes e até então a Assembleia tinha medo do governador. O peso, ex-procurador e tal. Esse medo perdeu. Quando perde o medo, você perde o temor. Perdendo o temor, você vai de acordo com a sua conveniência. Esse é um ponto. De outro lado, a impressão que se tem é que o governador perdeu o controle da Assembleia. Está deixando de ser um puxadinho dele. Do mesmo modo que a Assembleia não vai conseguir controlar eu me permite, deputado Botelho, contrariá-lo, mas eu acredito que os servidores vão entrar cada vez mais. Uma vez que entrou a primeira vez, não entrarão nunca. Entrarão sempre, eles vão querer entrar. E farão mais confusão e vai intimidar. Vai entrar é uma coisa. E vai intimidar. Pode entrar. Não, mas intimida. A balbúrdia que se faz. Intimida. Só para lembrar, me dá só mais um segundinho. Na votação da Direta Já, eu era bem jovem, fui para Brasília assistir a votação do deputado Direta lá no plenário da Câmara. A votação foi com uma margem muito pequena, 28 votos contra, em pleno regime militar. Pressão de onde? Das galerias. Era para ter sido de lavada. Por isso que eu fiz essa pergunta. Então eu penso que essa votação de terça-feira, deputado, de amanhã, né?
deputado Não, Botelho e deputado Janaína, de terça-feira, na segunda votação. A primeira na segunda e a segunda votação na terça, né? Exatamente. Eu penso que ela vai ser marcada por muita pressão e muita independência, hein? Quer dizer, seja quem sair vencedor, vai ser uma margem muito pequena, não vai ter goleada. Até porque igual nós não estamos mais Paulo discutindo RGA, nós estamos discutindo agora liberdades políticas, é uma outra formação política no Estado. E tem liberdade de ir e vir também, porque se dependendo da força, força entre aspas, deputado Botelho, pelo amor de Deus, que a Assembleia usar para arrumar ali, para não permitir que haja balbúrdia, bagunça, isso pode significar que a Assembleia está tolhendo o direito de manifestação dos manifestantes. Mas eu a acho senhora vai agir de alguma forma para tentar fazer valer a presença do pessoal lá dentro? Paulo, na verdade, não tem sido preciso fazer nada disso. Os deputados, a mesa diretora, o Botelho falou uma verdade, eles têm sido realmente muito democráticos nesse ponto. A única exigência, por exemplo, que foi feita pela mesa diretora era que só entrasse o número de pessoas tal qual tem o número de assentos, até pela segurança, né, ali do ambiente, que a gente tem que zelar, porque estão ali dentro de uma casa que é pública e é uma responsabilidade muito grande para a mesa. Mas a mesa em nenhum momento nem cogitou fazer isso, sabe? Na verdade, eu acho que deve haver ali dentro uma advertência à mobilização, porque você vê que essa votação que foi anulada, no momento ali que nós estávamos dentro de plenário, nós não conseguimos nos comunicar um com o outro. Então, em alguns momentos ali, que o deputado, por exemplo, Zé Carlos do Pátio, quando ele foi pedir o voto nominal e etc., o presidente sequer conseguia ouvi-lo. Então, é importante a manifestação popular, muito. O Onofre falou uma coisa que eu concordo com ele. Eu acho que o número de pessoas que estavam lá aquele dia, agora você pode ter certeza, você pode botar aí vezes 5. Porque eles estão se mobilizando para isso. Mas aí tem um espaço limitado. Mas aquilo ali é um plenário. Lá dentro, sim, mas não fora, né? Então eles podem ficar pela casa. É um plenário e ali tem que ter um decoro. Ali não é um estádio de futebol, para batucada e apitaço. Me permita só uma observaçãozinha desse tamanho. A Assembleia vai ter que aprender daqui para frente a lidar com gente lá, porque antes ela era muito fechada. As decisões da Assembleia eram feitas muito no bastidor. É um modo de fazer política. Agora não, agora vai ter que se acostumar com gente lá defendendo interesses. Ou apanha, ou aprende ou apanha. Onofre, nós queremos o povo lá. Nós dependemos do povo, nós queremos eles lá nas galerias. Se tivesse toda a sessão cheia para nós, era ótimo. Era ótimo, verdade. Ninguém não está questionando a casa isso. do povo, né? O que nós estamos questionando é no momento em que você começa a atrapalhar o trabalho dos deputados. Por exemplo, o que a Janaína falou, nós não conseguíamos comunicar ali dentro. Aí não dá. Ou não se já viu isso? Em qual parlamento da França, da Inglaterra, não pode falar na galeria? Se você falar, eles já chamam você e põem você para fora. Você sabia disso? Não pode falar, não é fazer apitaço, falar. Então, por que pensa no Tribunal de Justiça? É proibido entrar lá nas sessões? Não é. Deputado Botelho, agora, se você botar naquele plenário... Deputado Botelho, então o que pode ou o que não pode? Vamos colocar aqui. Deixa só eu concluir. Não, deixa eu perguntar para o vice-presidente aqui. Pode ou que não pode? Apito pode? Som pode? Não está. Falar, vaiar, se manifestar de que forma que pode? Eles podem se manifestar. Tem momentos para se manifestar. Mas não está escrito isso, né? Não, é isso que eu estou falando. Porque não está escrito. Tem, o regimento da casa é claro que a ordem pública, o direito dos deputados tem que ser mantido. E o presidente tem obrigação de fazer isso. Mas ele fala, por exemplo, não pode trazer apito, não pode trazer som. Não pode entrar lá no estádio de futebol. Pois é, mas tem mas está escrito. O Onofre está perguntando se tem escrito. Precisa falar pro cara, ó, não traga megafone, não traga apito, não traga a bandeira do Corinthians, que aqui é uma assembleia. Precisa falar isso? Precisa, porque o que não é proibido é permitido. Aí o cara vai disso. Fala, pô, aonde que está escrito aqui que não pode? Aí o cara vai. Mas, André, a visão nova hoje da sociedade é essa. É que ali é uma casa pública. Sim, mas eu estou entendendo o que o deputado está falando. Assim como é aqui, tem que haver respeito, nos Estados Unidos, é na Inglaterra, é na França. Vai lá fazer tumulto e atrapalhar o trabalho do deputado para ver se você eu acho assim, tem que entrar, tem que se manifestar, mas com respeito dentro de uma normalidade. Não é fazer apitaço, nem batucada, nem bandeiraço. Você pode, tem momentos, por exemplo, eu presidi uma sessão que eu ameacei, Janaína estava lá, que eu ameacei esvaziar toda a galeria. E eu ia esvaziar, só não esvaziei a galeria porque o deputado Manuel Pinheiro pediu para eles. E é antipopular, já sabe, né? Fazer silêncio. Por quê? Começaram a gritar e não deixaram ninguém falar. Aí não adianta. Como que o deputado vai falar ali? Você não escuta o que ele está falando. Você que está ali, os deputados, eles têm que escutar o que o outro parlamentar está lá falando. E ninguém escutava.
Então, quer dizer, eles podem ficar lá, eu falei para eles o seguinte, vocês podem vaiar? Pode. Quando o deputado terminar de falar, vocês vaiam. Quando alguém for falar, vocês parem de falar, dá o direito para ele falar. Pronto, vamos fazer Enfiar isso na cabeça de quem não gosta do Wilson Santos. Mas aí, o Wilson Santos pede a palavra e já começa a ser vaiado. Ele passa no telão, ele é vaiado. Vaiado. Tem vezes que eu me solidarizo com ele. Bem que você tocou no ponto do Wilson Santos, eu queria tocar justamente nesse assunto, porque ele teve uma participação muito ativa nessa questão de ser os 6% que o governo ofereceu. Aí, não, vamos aumentar para 8% e na negociação, depois voltaram atrás. Enfim, o governo não aceitou e aí deu todo aquele tumulto. O governo a lambança aceitou. toda não seria do deputado Wilson? Não, o governo aceitou a proposta. Quando nós voltamos com a proposta para o Fórum Sindical, dizendo que o governo aceitava, desde que colocasse a trava dos 49%, que ele não pode gastar mais de 49%. Que é o limite prudencial, né? E o Fórum não aceitou isso, queria que colocasse de forma incondicional. Aí encerrou a negociação ali, falou, então encerre seu papo e volte para a proposta antiga. Foi isso que aconteceu, mas o governo aceitou a proposta que tinha sido. Na verdade, André, a gente está em um momento ali dentro da Assembleia que toda conversa, na minha opinião, é pouca. Eu acho que a gente está até conversando de menos, porque, sinceramente, eu acho que o prazo que nós conseguimos para se ter uma nova votação para a questão do parecer da comissão dentro ali da Assembleia, eu sendo governadora, no lugar do governador, quero dizer, o que eu faria? Eu ficaria reunido com o fórum, deputados, etc., tentando se chegar a um consenso até esse dia. Inclusive, eu fui uma das pessoas, e o Botelho também foi, que antes dessa votação que aconteceu na quarta, que nós pedimos para que não houvesse a votação, porque não tem por que ter tanta pressa assim. O projeto, a primeira parcela para ser paga em setembro, então a gente tem ainda uma margem para negociar que, na minha opinião, poderia ser bem utilizada, poderia até se negociar, quem sabe, uma volta dos servidores públicos. Assim, a gente estava conseguindo desenvolver bem lá na Assembleia. Então, acho que a gente precisava de mais tempo, que quem sabe ali a gente chegaria a um consenso, porque a partir do momento que houve uma proposta que ela foi aceita, por mais que em partes, ali já era uma luz no fim do túnel. Mas falta de diálogo não é, deputada, porque, segundo a versão oficial, o governador reuniu com o fórum 105 vezes. Mas que reúna 300, Paulo, 200. A Mesmo questão assim é pouco. Né? Porque assim, o desgaste está sendo muito grande para todos, todo mundo está sofrendo com isso. Eu vejo lá os deputados estaduais, por exemplo, pagando um preço que não é nosso. Não é nosso essa carga, esse poder de definir se vai pagar, se não vai. Quer dizer, é um abacaxi que veio pra gente, que na minha opinião não é nosso, que deveria ser uma coisa... Sabe, na minha opinião, briga de servidor com o governo é meio que briga de marido e mulher, que ninguém podia meter a colher. Minha opinião era mais ou menos essa, eles deviam resolver isso em casa, governo, servidores, e deixar que ali na Assembleia viesse uma proposta em comum, um acordo dos dois, para ser aprovado a Assembleia por toda a Assembleia Legislativa. Bom, eu preciso fazer um intervalo, já estão me dando sinal que eu tenho que fazer um intervalo, eu quero deixar uma pergunta aqui, justamente pegando esse gancho do que vocês estão falando. O governo não estaria tentando jogar para a Assembleia esse abacaxi todo da RGA para, de repente, se livrar do pepino, se livrar de uma suposta culpa? Olha, a Assembleia que definiu, é problema deles, não é problema meu. Responda daqui a pouco, depois do intervalo, não saia daí, daqui a pouquinho o deputado Botelho está rindo aí, a Janaína está rindo de cá. Ele já olhou para mim. Enfim, daqui a pouquinho, não saia daí, tem mais polêmica aqui, um instante só, até já. Bem, estamos de volta com Conexão Poder, recebendo os deputados Janaína Riva e também Eduardo Botelho. Deixei a pergunta polêmica aqui no intervalo, na saída para o intervalo, sobre o jogo de empurra. Será que o governo não estaria jogando para a Assembleia todo esse abacaxi da RGA, senhor Botelho e senhora Janaína? Até essa eu tenho que perguntar pro Botelho, né, Botelho? Eu não sei se jogou, se foi a gente que puxou também. Deixa eu acrescentar uma coisa na pergunta. O governo não terá perdido a capacidade de conversar e jogou para a Assembleia? Não. Eu vou dizer para você. Primeiro, teve muita conversa. Como ele falou, foi 100 e poucas reuniões agendadas, está tudo com atas das reuniões, teve muita conversa. Segundo, que o governo não está jogando para a Assembleia. Por quê? Porque está escrito na lei do RGA que, para estabelecer os índices, o governo precisa formar uma lei. Tem que ser feita em forma de lei. Então ele fez a lei. Então a lei vai para onde? Para a Assembleia aprovar. Ele não pode fazer a lei e sancionar sem passar pela Assembleia. Então que é essa lei da discussão, da votação. Isso está previsto na lei do RGA. Então ele está cumprindo a lei. Ele é obrigado a fazer uma outra lei para estabelecer o índice. Está escrito lá na lei do RGA. Se você tiver ela aí, quem tem pode olhar que está escrito lá.
Então ele fez o que sem ele fazer uma lei, ele não pode dar aumento para os servidores, não pode criar índice, índice é esse. E outra coisa que eu quero colocar para vocês, o governo não está dizendo que vai pagar só 6%. Não é só 6%. Ele está condicionando sinalizando a diferença numa melhora da situação financeira do Estado. Então ele não está assim, parando nos 6%. Não, o Estado tem possibilidade de melhorar? Tem. O governo tem um projeto de reforma administrativa, nós temos um projeto de aumentar a arrecadação através das commodities, nós temos essa negociação da dívida que pode também aumentar a performance do Estado, nós vamos ter a LDO do ano que vem que vai diminuir alguma coisa para os poderes, tudo isso vai ser melhora dessa diferença entre arrecadação do Estado e pagamento de pessoal. Mas, deputado Botelho, aí eu vou colocar aqui a questão que é a seguinte, o comportamento das finanças do Estado, afinal de contas, que comportamento é esse? Porque há deputados, inclusive há pessoas ligadas aos movimentos sindicais que questionam isso. O Estado está arrecadando sim, o comportamento das finanças vai bem, obrigado. A economia é vista como boa, né, na avaliação até que foi, saiu recentemente agora na Folha do Estado, né, que no Estado, Folha do Estado de São Paulo. Folha de São Paulo. Exatamente, que eles deixam bem claro lá na Folha de São Paulo que Mato Grosso tem uma economia hoje considerada boa, né, que seria ali um certo nível de tranquilidade comparado aos outros estados. Só que uma preocupação que eu tenho muito grande é a seguinte, que você colocou da opinião dos servidores, que na verdade, a bandeira que nós estamos defendendo ali, os deputados de oposição, que é esse receio de nunca se chegar a esses 49, uma vez que você tem obrigatoriedade de chamar agora, por exemplo, vai sair um concurso de delegado, os professores, nós temos que contratar mais professores, todo lugar está com defasagem de pessoal. Se vocês acompanham hoje, a maioria dos órgãos estão reivindicando o concurso público. Então, isso que é preocupante, o medo e o receio do servidor é que nunca se alcance esses 49, porque isso, na verdade, é uma responsabilidade do governo. E eu não sei se vocês acompanharam, alguns sites andaram noticiando, alguns sites independentes, sei lá, eu vi uma lista, por exemplo, de servidores do governo do Estado, de mais de 90 nomes que ganham mais de cerca de 10 mil reais a 9 mil reais, etc., que são cargos do governo, cargos de nomeação feitos pelo governo. Eu vi essa lista também e tem um equívoco ali, até porque eu conheço algumas pessoas. Algumas que eu conheço, na verdade, está mostrando ali o recebimento já de férias, de licença-prêmio, de um monte de coisa. Não é o salário da pessoa. Pegou-se um número e está dizendo que ganha aquilo. Não é bem isso. E quem publicou isso vai tomar um processo com certeza. André, só que aí que eu falo para você, o que falta, na minha opinião, o que o deputado Botelho acha que foi suficiente, na minha opinião, é justamente esse diálogo. Nós temos condição de amarrar tudo isso na Assembleia. Agora, como que você vai justificar para um servidor uma reforma que ela sequer foi enviada? A única notícia até agora que eu tive dessa reforma é a criação de mais um gabinete de articulação política, quer dizer, isso não vai trazer economia. A gente tem que... Esse gabinete seria para o Paulo Taques assumir. Não, eu não sei se seria para o Paulo assumir. Ainda não. Mas eu não sei para quem seria. Essa é a ideia. Mas a questão é essa. E aí eu tenho aqui, por exemplo, os dados da Conceplan, Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento. Isso é de um conselho nacional. E aqui, por exemplo, tem o comparativo de ranking do Brasil, da Receita comprometida com os poderes do órgão, Receita Tesouro. E você vai ver aqui que Mato Grosso já teve, no ano passado, de comprometimento de receita com os poderes, 27%. E esse ano nós fomos o campeão da Conceplan com 29,44%. Nós passamos 2% do segundo colocado. O que representa hoje 2% de receita? Então, precisa realmente fazer essa grande reforma que o colega Eduardo Botelho falou, mas a questão do RGA hoje, nós não estamos conseguindo passar essa segurança para os servidores de que nós vamos conseguir diminuir essa lei de o limite da lei de responsabilidade fiscal que está estourado. Quer dizer, as pessoas não estão entendendo. Ele paga os 6 e os outros 5 quase 6 também, ele vai pagando de acordo com a melhora da arrecadação, enfim, com o percentual dentro da lei de responsabilidade fiscal. Mas você sabe porque a Jana falou da matéria da Folha de São Paulo, é um material divulgado pelo Tesouro Nacional que aponta Mato Grosso como um dos melhores estados no país economicamente. Nas contas públicas, em questão de endividamento, capacidade de pagamento, enfim. Mato Grosso tem a nota B-, que é muito superior à nota de São Paulo, que é o estado mais rico, que tem C-.
nenhum estado tem nota A mais, que seria a nota máxima. Então, só 8 estados, entre eles Mato Grosso, conseguiram nota B ou B-. O resto está tudo abaixo de C, abaixo de D, e situação calamitosa como é a do Rio de Janeiro, só para quem não leu a matéria, fique por dentro agora. Isso. Deputado Botelho. Não, eu quero dizer para você o seguinte, vocês sabem muito bem por que foi criada essa lei de responsabilidade fiscal. Foi criada exatamente por isso, porque o custo de pessoal aumentava tanto que tinha estado que gastava mais de 70% com folha de pagamento e não se fazia mais nada. Virava apenas só pagando salário de funcionário. Era um gestor de RH, né? Era um gestor de RH. Então foi criada essa lei justamente para isso, estabeleceu 49%. Ninguém pode passar dessa barreira. Se passar, o Estado é penalizado. Pode ser penalizado até com corte de repassos federais. O governador pode responder por improbidade, até por improbidade administrativa. Então, ele não pode tirar essa cláusula. Isso é cláusula sine qua non no acordo. E o que está barrando tudo isso é o Fórum Sindical querer que ele tire isso. Nós fizemos essa proposta lá na Assembleia para eles. Vamos fazer uma agenda positiva com o governo, com a participação do Fórum Sindical, com a participação dos deputados, para que nós estudamos junto uma reforma para o Estado, para que nós estudamos junto uma situação melhor para o Estado em termos de arrecadação, e nós possamos chegar nesses índices. Não adianta nós ficarmos discutindo, querer que o governo mude uma lei federal, que ele vai pagar mais de 49%. O governador não tem poder para isso, a lei é federal, vocês sabem disso. Então, nós temos que discutir, sim, uma agenda positiva para chegarmos no valor que eles querem, que é os 11,25%. Lembrando que nós estamos já em 51%, né? Os senhores acham que está havendo excessos de ambas as partes, tanto do governo quanto dos servidores? O problema é a questão de confiança. Não é uma questão de birra de um com o outro. Não. Eu acho que o Onofre pode avaliar melhor que a gente. Enfim, Onofre. Eu acho que a questão é o seguinte: os funcionários públicos têm que acreditar no governo. O governador pegou esse estado aí numa situação muito ruim. Teve muitas leis que foram implantadas agora, vocês sabem disso, leis de carreira, e que era lei, ele não podia mexer, e que teve esses aumentos significativos para as carreiras, que é até justo, como é o caso dos investigadores, como é o caso dos professores. Vocês sabem disso. Mas, deputado, não bastava lá no início da gestão ter mandado uma mensagem para a Assembleia para revogar as bombas relógios que ficou do governo passado? Não sei se era possível. Será que não era possível fazer isso? Possivelmente não era, né? Porque já estava sendo lei, já estava em a categoria. A questão, André, me permita, deputado, é que naquela transição que um governo faz para o outro, e teve tempo de fazer a transição do Silval para o Pedro Tax, teve uma comissão chefiada pelo prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Civeta. Não houve uma falha do Otaviano nessa questão? A comissão não percebeu 2 pecados. As leis, a indexação em INPC, não percebeu, que isso ia dar problema, o reajuste automático de salário, o Estado não segura isso. Independente de chamar Pedro Tax ou Silval, não aguenta. E de outro lado, não se percebeu também o déficit de 700 milhões da Previdência. Isso é uma coisa que está aí amarrada, isso vai explodir a qualquer minuto, não vai durar muito tempo. Isso é outra bomba. Então, vamos falar disso. O que a gente percebeu foi que o governo, quando o governador entrou no ano passado, em janeiro, se a comissão da transição tivesse percebido isso, ele teria, na Assembleia, feito a modificação, alterava a lei, revogado algumas coisas, tiraria o INPC como fator de correção, que isso não é constitucional. Era uma lei, mudava isso aí e ficava num reajuste possível. A bomba relógio não explodiria. Não explodia a bomba relógio. Então não era difícil de perceber uma isso. Falha no governo. Mas é o que a gente está falando. Houve uma falha. E agora todo mundo está pagando. Agora, tem mais um detalhe, o deputado Botelho. Se nós conseguirmos pagar esses 6% e mais 6% para o ano que vem, a inflação no ano que vem vai ser de 6%. Aí acumula com outro. Acumula. Aí o Estado não aguenta pagar. E parcela, vai virando uma bola de neve. Eu vou dar um número só para o nosso telespectador saber o tamanho da encrenca. O Estado teve nesse ano 2016 um orçamento de 18 bilhões de reais. É um bom orçamento. E tem 3% só é gasto com investimento. Isso o resto é tudo pagamento de dívida, de salários, custeio da máquina. Então o governo está comendo para dentro 97% de tudo que nós pagamos em imposto e tudo que vem do governo federal. Não volta nada para o cidadão. Então o cidadão está pagando para ficar no mesmo lugar.
Então, quer dizer, Quase um paquidermo. O buraco que Então, entra, né, Onofre, é bem menor do que o buraco que sai. então nós estamos falando, na verdade, Essa não é a de verdade. nós estamos falando não é de RGA apenas, é de uma baita crise de governo que tem que ser resolvida e da maneira como está sendo conduzido não vai se resolver. Está se tratando de maneira muito amadora um problema que é muito profissional. E aí, Há quem diga- qual é a saída então para isso, professor? Então o governo tem que sentar de verdade. Primeiro, eu acho, deputado, me perdoe que o senhor é Aí da eu quero base. saber também a opinião do deputado e da Como que se senta deputada. de verdade? Como é que O vai governo sentar sentou de verdade e 105 resolver? vezes, nenhuma das 5 vezes foi de Como verdade. se Então, Paulo, resolve deixa eu te isso? falar aqui. O governo tem que fazer uma psicanálise dele mesmo. O que significa isso? Senta o governo Eu com e o eu governo. mesmo. Eu e eu, né? O governo com ele mesmo. e faça uma verdadeira, um pente fino neles próprios. O governador está sem projeto, o governador não tem filosofia, Tá sem então, portanto, articulação. ele não passa para o governo nenhuma filosofia, está governando o dia a dia. Isso não é governar. Tem que sentar com o pessoal, trazer grandes expertos de fora ou de dentro do Estado, traduzir. Nós queremos chegar onde? Vamos chegar como assim? É duro, é. Mas ele vai dizer para a sociedade. A sociedade de Mato Grosso está madura para aguentar uma pancada. Que a sociedade brasileira está aguentando pancadas enormes e está aguentando. Então, agora o governo tem que tomar uma decisão política de dizer, eu quero me rever, me reinventar. É isso, deputado O Botelho. governo tem que se reinventar. É isso mesmo, deputado Botelho. O senhor pensa isso também? Em parte eu concordo com o Onofre, em parte. Especialmente nessa questão que ele falou do custo da máquina, que só 3% que vai para investimento é um valor irrisório, o resto é só para custear a Isso dá estrutura. 500 milhões aproximadamente. Quer dizer, você fica com um valor muito pequeno para fazer investimento, para melhorar as coisas, então essa é uma situação complicadora. Quer dizer, a sociedade tem um elefante para puxar. Mas né? não Tá puxando concordo um quando elefante. ele diz que o governo não tem projeto. O governo tem sim um projeto para Mato Grosso. O governo tem um projeto claro para o Estado. O governo tem um projeto de melhoria das rodovias estaduais, de melhorar a infraestrutura do Estado como um todo. O governo tem um projeto para melhorar a rede estadual de ensino. O governo tem um projeto para a segurança pública. Então, o governo tem projeto sim. Talvez está faltando, eu não sei, talvez essa relação com os poderes. Então, mas vai ter dinheiro para colocar em prática esses projetos, deputado? Capacidade de Vai ter dinheiro Não, sim. vai, Capacidade de sim. investimento. Desde é que. complicado. Agora, se ele deixar o salário subir, ultrapassar os 49, passar de 50 e para 60, aí não vai ter mesmo. Não tem Mas André, a condições. situação E aí, Jana, o que você acha? ela é muito mais complexa, na minha opinião. Porque eu concordo com o que o Onofre disse, em gênero, número e grau. Eu acho que realmente a preocupação de Mato Grosso toda hoje é essa. Você senta hoje, por exemplo, com o secretário de saúde, nós temos um déficit em Mato Grosso de mais de 1.000 leitos. Isso, a gente Isso é já histórico, ouve. né? Há 6, histórico. já passou acho que uns 10 secretários de saúde, todos com esse mesmo discurso, mas a gente não vê um projeto Pra resolver. que efetivamente venha mudar alguma coisa. E qual que é a minha preocupação? O que eu vejo? Eu vejo muito dinheiro indo para o ralo que não faz conta. E quem não faz conta de tostão não faz de milhão. Não faz de milhão. Você fazer um contrato, na época que nós estamos vivendo, com Lava Jato para lavar-se carros de 5 milhões e 800, Mato Grosso não comporta isso agora. Está ocorrendo isso. Está ocorrendo isso. Eu tô aqui com os dados, R$42 por uma lavagem de carro. Pô, nós estamos em um momento de crise, meu amigo. Estaciona esse carro aí, se ele é do governo, do que ele é, bate uma água você nele. R$42 o Lava Jato é de Cuiabá. Como que ele vai atender Mato Grosso inteiro? Então, algumas coisas... Eu soube, por exemplo, da carreta da catarata. O dobro do preço do que foi orçado aqui pelos oftalmologistas de Mato Grosso que atendem SUS. Mas ninguém quer atender SUS. Realmente, eles não propuseram tabela SUS. Porque a tabela SUS ela é completamente inviável. Uma consulta é R$10. Que oftalmologista vai atender bem uma pessoa por R$10. Mas fizeram uma contraproposta com relação à questão da carreta, que vai custar mais de 20, não sei quantos milhões, para atender 10 mil de cirurgia de catarata, sendo que em Mato Grosso só tem 2 mil pessoas registradas que tratam de catarata. Então, assim, na minha opinião, é muita falta de planejamento e muita desordem junta. Parece que o governador Pedro Táxi não tem esse controle mais que ele achava, na minha opinião, que ele teria antes de assumir o governo, que ele achava que ele ia ter esse controle todo da gestão, que ele não tem mais. Então, essas denúncias, no meu gabinete, eu recebo denúncia todo santo dia. Todo santo dia. E aí é o papel nosso na Assembleia em alertar o governo
do que está acontecendo, porque realmente, como eu sei que deve ser muito complexo, eu não acho que governar seja fácil, não acho que seja um mundo de cristal maravilhoso, mas eu acho que está faltando ali ouvir um pouco mais, inclusive a Assembleia, que aí deixa de errar muito. Nós não podemos subestimar deputado que está lá há mais de 24 anos, tem deputado que está lá há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Então, tem servidor público que já passou por quantas greves como essa, já passou por Júlio Campos, já passou por Dante, já passou por Blairo, já passou por Bezerra, por Jaime. Então, essas pessoas têm que ser ouvidas. Nós precisamos mesmo de um pacto por Mato Grosso. Mas do jeito que você está falando, essa falha de gestão, entre aspas, não é culpa só do governador. O governador não governa sozinho. Você acha, pelo que você está falando, que ele escolheu mal o secretariado? Olha, eu sou suspeita. Se escolheu mal, quais seriam os secretários? Eu me considero até suspeita para falar. Acho que até o Botelho seria melhor para responder, mesmo sendo governista, porque, sinceramente, eu vou lhe dar a minha opinião. Tenho que perguntar. Eu sou uma menina que cresci, uma mulher menina que cresci no meio da política. Então eu sou um ser político. Debate para mim, diálogo é essencial. E eu acho que quem tem que trabalhar e estar dentro da política são pessoas políticas. Sinceramente, eu sinto essa falta no governo. Você tem que sem politizar pessoalizar, eu acho que está faltando ali um pouquinho de humildade. Nós que pedimos voto na rua, a gente leva a esculhambada na cara. Você pôr um secretário que nunca saiu na rua e nunca cumprimentou nem o porteiro dele, você não espera que ele vá ouvir a sociedade com os mesmos ouvidos de quem sabe o que é ser avalizado por uma urna eletrônica numa campanha. Você aprende a ser muito humilde. Acho que deveria ser regra a disputa política, porque você cria uma humildade na campanha que é uma coisa impressionante, que é o único momento no mundo que todos nós somos iguais, infelizmente, na hora do voto. Fora isso... Passa a bola pro Botelho agora. Qual que é a sua opinião? Bate de frente com a dela ou vai... Não, eu tenho uma observação a fazer em relação a essa questão da catarata, viu? Olha, essa questão é uma questão muito séria. É uma questão que atinge um grande número de idosos. Mato Grosso tem quase 3 milhões de habitantes. Nós temos 30% da população idosa e a catarata atinge mais de 10% da população. Então o número de gente que tem catarata é muito grande. E o governador preocupado com isso, porque você vai no SUS fazer uma cirurgia de catarata, é o que a Janaína falou, você vai pagar 10, 20 reais, ninguém vai fazer. E o cara fica 2 anos, 3 anos esperando, tem gente que já morreu aí, está esperando, está na fila esperando. E o governador fez isso pensando nos idosos pobres, nas pessoas que não têm condições. Isso sim, existe sim uma corrente que está contra isso, mas pode ter certeza, quando você vai olhar o resultado disso, vai ser muito positivo, porque vai atender aquelas classes pobres que precisam. Em relação ao corpo de secretários do governador, você acha que ele acabou escolhendo mal algumas peças fundamentais? Tem que ser mais político? Tem que ser mais político, enfim. Olha, nós que somos do setor político, evidentemente que nós pregamos mais políticos no meio. E desde o início da gestão, desde a transição, nós já sugeríamos para o governador que colocasse mais políticos na administração. Ele pediu um tempo para fazer uma organização no Estado, para todos os deputados, todos que estavam lá concordaram, sem nem dar uma opinião. Eu fui um dos únicos que deu uma opinião, que falei que para ele observar bem isso. E eu acho que foi positivo. Porque tinha muitas medidas que talvez o político não ia tomar. E o cara que é técnico, evidentemente técnico, ele está tomando. Mas ele já começou a sinalizar que vai colocar. Mas agora, a partir de agora, o governo vai inserir mais políticos no meio, já sinalizou com a possibilidade de ir 2 ou 3 deputados para fazer parte do secretariado. Então ele já transformou o Estado mais político. E precisa do político, é o político que está lá com o povo, é o político que tem a sensibilidade. Então, o que a Janaína falou é verdade, você criou uma humildade maior, indo no campo, saindo de casa em casa, entrando na casinha pobre ali pedindo voto. Verdade. Então, isso é importante. E o governo já sabe disso, porque o governador Pedro Táxi passou por isso. Ele é político hoje, não adianta falar, ele é o quê? Ele é político, ele é governador, foi candidato a senador, ele é governador. E ele entende isso. E ele já vai fazer essa abertura no Estado. E com certeza essa relação vai melhorar muito daqui para frente. Paulo Coelho, faça a sua pergunta e chame o intervalo comercial. Os mais antigos dizem assim que para sanar um problema, tem que parar de errar, não é? E aí, considerando isso, ninguém tira na minha opinião, da minha cabeça, deputado Botelho, deputado Janaína, que a inflação de 2016 bata os 2 dígitos, não é? Se estamos negociando aqui, olha,
basta ver aí o noticiário da economia nacional. Considerando que o RGA, pela proposta do governo, vai ser parcelada, e ano que vem, em maio, estaremos conversando ainda, tentando pagar 2016, como que vai negociar aquilo que vai chegar lá em 2017 para ser negociado também com o índice de inflação do ano anterior tão alto assim. A bola de neve. Não tem que ter planejamento, o governo não tem que planejar. Vamos parar para 2016. Pode chamar o intervalo, seu Paulo Coelho. Após o intervalo comercial, alguém vai ter que responder isso, se alguém conseguir. Espera aí um instante só. Volta com Conexão, recebendo deputado Botelho, deputada Janaína, e o programa bastante polêmico. Paulo Coelho deixou a pergunta sobre a questão das bombas relógios, né, Paulo Coelho? Bomba relógio não, das bolas de neve que vão virar essas RGAs aí futuramente. Se eu perguntar para o governador, como já perguntei para o digníssimo José Pedro Táxi, que fizer essa pergunta para ele vai dizer assim, cada dia com a sua agonia e não vou jantar antes de almoçar, não é? Falando, inclusive, dessa situação, que a inflação deste ano pode bater os 2 dígitos, e aí o ano que vem tem que falar de RGA. Como que se vai falar de RGA, sendo que vai estar pagando o anterior e não se sabe de que forma já tem esse desgaste deste ano. Tem uma LOA, tem uma LDO lá, tramitando já. Já tem uma emenda garantindo a RGA integral. E daqui a pouco tem a LDO. Tem uma já tem uma emenda do deputado José Domingos. Como que vai organizar isso? Não tem que ter planejamento, gente? Falou-se aqui no intervalo aqui, mas não estamos conseguindo nem organizar o de 2016. Mas vai chegar a hora que vai ter que falar de 2017 também, gente. E aí, vai virar uma bola de neve, como o André falou? Esse é o medo, né? Esse é o receio do servidor e a preocupação que eles têm. Talvez por isso que a gente não esteja agora conseguindo chegar a um acordo. Essa, na verdade, é a grande pergunta, porque o receio que o servidor público tem hoje é exatamente esse. Como que ele vai pactuar um direito que em maio ele já vai ser renovado, então ele ainda não vai ter recebido... No mínimo 6%. Quer dizer, em menos de um ano, né? Nós já estamos em final de julho. Mas no mínimo, né, Onofre? Aí nós ficamos com 18%, a soma deste ano com a do ano que vem. As finanças do Estado não aguentam. Vamos essa aí eu sou a favor de usar... A expressão do governador, Botelho. Governador, cada dia com sua agonia. Vamos resolver. Mas tem que planejar. Não, sim, tem um planejamento. Não planejar. Vai passar pela reforma. A LDO está aí, a RGA tem a reforma, é a melhora do Estado, é apertar mais a fiscalização. A comissão a CPI da Assembleia identificou que existe uma sonegação muito grande, que existe 20% que é sonegado. Na questão das commodities que é pago. Então isso tudo tem que apertar, o governo tem que apertar, tem que colocar a delegacia fazendária para atuar fortemente em cima disso. Tem que mandar embora muita gente. Tem que enxugar a máquina. Muito cargo ali que foi agora, criado. como que se enxuga a máquina criando um novo gabinete, deputado? Esse gabinete não vai ter custo nenhum. É uma pessoa. Não vai ter custo nenhum, é a mesma pessoa que está ali, vai ser dividida. Também não ia ter 3 milhões são de três. Não tem. Vai ser dividido. É o que dizem, né? Não tem aumento de custo, isso aí. Não vai ter? Não. O deputado que for articular, que for o secretário, o dono do gabinete, o chefe do gabinete lá, não vai ter que ter uma turma dele lá para... Essa turma não vai ter que receber, inclusive RGA, inclusive. Quantas assessorias tem naquela Casa Civil, meu amigo? Pega dali, só vai dividir, passar para o outro lado. Não tem assim, olha, esse vai ser aqui, outro vai ser ali, não tem que aumentar Esse nada. gabinete de articulação política já está sendo criado para o secretário Paulo Táxi, que é o atual secretário da Casa Civil, assumir, e assumiria a Casa Civil o Luiz Paulo Carlos... assumiu o que? Articulação política? E assumiria a Casa Civil... Eu ouvi governo. isso na sexta-feira. E assumiria a Casa Civil o Luiz Carlos Negro? Não foi conversado que é o isso subsecretário com os de deputados. Turismo. Não foi conversado isso com os deputados. Todo mundo nega, mas essa informação chegou na sexta-feira. Eu acho que os dois têm perfil. O Nigro tem um perfil técnico e arrojado, ele foi secretário de turismo, aí fez um trabalho brilhante, eu acho que ele tem competência suficiente para isso. Não político, né? Não, ele tem competência para isso. O Nigro é político e técnico ao mesmo tempo. Não, mas ele tem, ele é mais, mas ele vai ficar na área mais na condução técnica. política. Na condução política, o Paulo Táxi, por quê? Ele tem um bom trâmite na Assembleia, não tem, Paulo Táxi? A condução política tem que ser uma pessoa que fala pelo governador. Mas tem que ser uma pessoa que tem um relacionamento, que seja de confiança com o governador. O Paulo Táxi fala pelo governador? Eu acho que sim, ele tem um bom trâmite na Assembleia. Claro, lógico que tem. Mas a deputada Janaína tem outra opinião. Não, a minha opinião só que é preocupante, porque é um secretário que fala que na Assembleia tem 23 deputados, porque ele não senta na mesma mesa que o Zeca Viana. Então já é ruim, na minha opinião, já começa com um a menos ali. E aí é lógico que isso aí vai trazendo a oposição. Eu acho que tinha que ser uma pessoa mais, na minha opinião, deveria ser uma pessoa que pudesse
ali andar por todos os gabinetes, conversar com todos os deputados, alguém que tivesse essa articulação, na minha opinião. Quem seria o nome, Janaína? Olha, eu não sei te falar, agora eu vou te falar uma coisa, o Wilson Santos, vou te dar um exemplo. Indica um, Janaína. Não, o Wilson Santos, eu acho que eu vou fazer, eu vou pedir para indicar eu esse acho que o Wilson fazer um strike ali. Não, eu vou te falar a verdade, eu vejo o Wilson, muitas vezes vocês já acompanharam, várias vezes que a gente debateu. O Wilson é muito briguento. Não, ele é muito, eu não tô falando... Você me encaria o Wilson? No bom sentido, ele é legal. Calma, deixa eu terminar. Ela chegou a mandar um... Tanto é que o apelido dele é galinho, né? Mas é uma... É galinho de briga. Mas é uma pessoa que, querendo ou não, ele sabe separar as coisas. Era isso que eu ia te dizer. Ele sabe separar as coisas. O Wilson ali, quando a gente termina de brigar, no outro dia, às vezes, até pão de queijo, ele manda lá pro meu gabinete. A gente consegue... Você manda alguém experimentar? Não existe, o que eu tô querendo te dizer é isso, político, não pode... Você manda a assessora comer antes do pão de queijo? Não, mandou antes, dá pra Laura comer, se ela não morre, eu como. Tô brincando, não. E o Wilson, o que eu ia fazer pra vocês era uma comparação. Na minha opinião, ele está ali no cargo ideal dele, que é a liderança do governo, o que ele faz, ali, a defesa que ele faz para o governo. Você teve um bate-boca. Outro não faria. Outro não faria. Não veio ninguém coisa de uma semana. Mas eu gostaria de ser um líder do meu... Se um dia eu for governador, eu queria ter um líder igual ele. Eu até li uma manchete, Janaína enquadra o Wilson Santos, que você deu uma enquadrada nele. Não, sim, mas é o que eu estou te falando. É igual às vezes aqui eu e Botelho, você vê aqui a gente aqui debatendo e tal, mas daqui a pouco tá tudo em paz, tudo normal. Agora, quando já tem uma pessoa que carrega isso, e o Paulo Táxi tem esse perfil muito parecido ao do governador, que é um perfil revanchista, e isso eu considero muito ruim para quem vai acompanhar, lógico. É a questão das emendas, vocês querem mais que aquilo? Não. Onofre, eu e mais 2 deputados não recebemos nada da emenda da saúde. E a minha com uma peculiaridade, que o Botelho até tentou defender esses dias para mim, eu falei, pera lá, Botelho. Falei, a emenda liberada do Oscar para o município de Juara, eu tinha o mesmo valor no mesmo município. Então não tem justificativa, eu fui excluída. E aí, eu fui Botelho? excluída. Não, eu acho assim que o Paulo Táxi tem sim, e ele tem que conversar com todos os deputados, inclusive com o Zeca Viana. Se ele está nessa função, ele tem que conversar. Institucionalmente não tem inimigo. Mas ele entende a linguagem política? Entende. E eu vou dizer uma coisa para você. A Janaína falou uma coisa. Na Assembleia, e eu acho que nos poderes, tem que ser assim. Há uma discussão muito intensa, às vezes a gente bate boca mesmo ali. Sobe o sangue, né, Badal? O sangue esquenta. Mas eu disse a esses deputados lá no plenário que as brigas são de trabalho. Acabou ali, nada é pessoal, nada deve ser levado para fora. Acabou, são discussões de trabalho, e a discussão de trabalho às vezes tem esse acirramento muito duro. Então, eu acho que o Paulo Táxi tem sim esse perfil e ele vai fazer muito bem, porque ele é uma pessoa que tem essa confiança do governador, ele já experimentou as vitórias e as derrotas que teve lá, então eu acho que ele já está experimentado para fazer um trabalho aí, para prosseguir e melhorar, evidentemente. Cada dia. Esse eu até apostava, aquele uísque que a gente estava falando ali fora, até apostava nessa também, de que vai dar continuidade, vai ser o mesmo do mesmo, porque ele já está num cargo que é um cargo de articulação política, que é a Casa Civil. Mas ele não. O que acontecia? O que consumia muito ele é que a Casa Civil estava feito, além dessa articulação política, ela era responsável por todos os programas de execução do governo. Então ele fica consumido internamente nesse trabalho. Exatamente. E hoje ele vai ficar inteiramente para essa articulação. Que na verdade não seriam então, dele. Assim, vai fazer algo na Secretaria de Fazenda, é o Paulo Táxi que tem que estar na frente. Vai negociar a RGA, ele está na frente. Vai negociar com os servidores do Detran. Quer dizer, ele fica consumido. Aí ele vai dar uma declaração igual ele deu para mim no do Detran. Não, mas isso que Janaína o joga para a plateia, verdade, a equipe dela não acha que entende mais que o governador. Ganhei na justiça também. Bom, na justiça que você ganhou foi a do Detran também, junto com os servidores. Essa segunda que ela ganhou. Essa segunda agora. Sobre a votação na Assembleia, que apesar do deputado Maluf já ter admitido que vai formalizou a situação agora. Houve uma decisão judicial também já cancelando aquela decisão da última quarta-feira. Vamos encerrar esse assunto. Eu quero tocar num ponto sobre a redução, a polêmica suposta redução dos repasses para os poderes. Botelho é terminantemente contra, né, Botelho? Você também é, né, Janaína? Na verdade, isso é um ponto que nós temos em comum. Não é a Assembleia recebe 400 milhões, 460 milhões. Não é que nós somos totalmente contra. É muito dinheiro. Vou te explicar. Eu e o Botelho temos a mesma visão do seguinte.
essa diminuição ela tem que ser proporcional aos poderes e ela não pode ser tratada dessa forma, colocando todo mundo na mesma vala. Tem que analisar caso a caso. E a nossa opinião com relação à Assembleia, quando a gente defende a Assembleia como parlamento, é que é muito importante para a Assembleia a sua independência financeira, até para ela ser independente ao governo do Estado. Uma Assembleia que ela precisa do governo todo mês para fechar folha de pagamento, etc., é muito preocupante e muito ruim isso. Porque a Assembleia precisa dessa autonomia. E a nossa defesa da Assembleia é pelo tratamento que a Assembleia teve em 2016, que em comparação aos outros poderes foi a que teve o menor número ali de crescimento, mesmo a gente achando que talvez fosse até desnecessário, né, Botelho? Se aquela época talvez tivesse discutido o congelamento, teria se fechado no congelamento daquela época. Mas aí, vai explicar para o cidadão comum, o cidadão que está em casa, que tem que gastar tudo isso. São 400 e quantos milhões, deputado? Nossa discussão não é essa. Nós somos até favoráveis a fazer a devolução. Sim. O que nós não queremos é ter que pedir quando necessário. Nós queremos devolver o extra. Essa é a nossa opinião, porque esse pedir é muito ruim. Uma Assembleia submissa financeiramente, meu Deus, se hoje nós já tem mais 24 milhões. Eu sou o relator da LDO. Então, é verdade. Eu vou, na comissão de orçamento, eu vou tocar isso da seguinte forma. Nós formamos uma comissão de técnicos, pedimos para o Ministério Público indicar alguns técnicos dele que são especialistas em orçamento, em custo, que possa discutir junto. O Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, já está tendo uma conversação nesse aspecto. Todos os poderes, nós fizemos uma reunião que foi organizada pelo presidente Guilherme Maluf, com os poderes, e ficou definido isso, que cada um vai indicar os técnicos, vai abrir seus custos, vai abrir a caixa dos custos lá para que seja discutido. O momento é complicado? Tem que participar e dar uma parcela de contribuição? Não tem como falar, ninguém vai participar, nossa, é esse, acabou. Não, vai ter que fazer esse estudo. Agora, em relação à Assembleia Legislativa, a Assembleia já deu uma parcela de contribuição muito grande. Primeiro, de 2015 para 2016, a Assembleia aumentou 4%. Tribunal de Justiça 33%, Ministério Público 28%, Tribunal de Contas 20 e poucos por cento. Enfim, todos os poderes aumentaram. Você está falando do 10º? Do 10º. Assembleia 4%. E outra coisa, a Assembleia assumiu custos que não eram pagos pela Assembleia, como o FAP, por exemplo. Nativos. Que era pago, só o FAP é 20 milhões, era pago pelo governo do Estado. Os inativos, a Assembleia fizemos já, eu estou até com a cópia desse contrato aí, nós fizemos um contrato com o governador para reassumir todo esse custo. Nós reassumindo todo esse custo, são 80 milhões. Mesmo assim, não sobra dinheiro, deputado. Tudo bem, mas se ele sobrar dinheiro... Mas são 80 a questão milhões, é justamente, gente, a questão é justamente essa, aceitar devolver. Aí o Legislativo, o Poder Legislativo, a mesa diretora vai fazer o quê? Mas todas as vezes aceitou. Ela vai encontrar formas de investir. De gastar? Não vai. Deputado, o senhor próprio disse que já tem um planejamento em execução lá, que é para ampliar o estacionamento. Mas já voltaram atrás. Pode perguntar para o Botelho. Que é para investir aqui, investir acolá. Eu quero dizer para você o seguinte, o que nós não podemos é o seguinte, a Assembleia tem um custo grande para fazer. Nós vamos dar essa parcela de contribuição? Vamos. Estamos dando já. A Assembleia já deu essa parcela. Nós devolvemos dinheiro ano passado para comprar ambulância. Estamos devolvendo agora mais 24 milhões. Ambulâncias que não foram entregues ainda. Mas vai ser entregue. E estamos devolvendo, mas para quê? Para que esse dinheiro seja feito para quê? Obras que são feitas indicadas pelos deputados. São pequenas obras que o Estado não vê, mas são necessárias para a população. Então, às vezes, a Janaína tem lá encolhida e não sei o quê. Olha, eu preciso reformar um posto de saúde, ela põe esse dinheiro lá. E quem que vai executar é o próprio governo, não tem problema, mas que seja feito dessa forma. O que tem de errado nisso? Eu não vejo nada errado. Nós não estamos dando contribuição para o governo? Estamos sim, porque são obras que precisam ser feitas. Falando em obra, quando o governo vai inaugurar uma obra ou lançar uma obra em algum município do interior, por que não se tem o costume de levar o deputado da base? Pois é, essa era uma outra questão política. O senhor, como um deputado governista, não é uma orientação que o senhor necessitaria dar ao governador? É uma outra falha que o governo teve no início. O secretário ia para o município e não chamava o deputado. Todas essas rotas
erradas estão sendo corrigidas. É a falta de articulação política. É aí que está a falta de articulação política. Agora estamos corrigindo isso, porque o secretário vai, comunica o deputado. Às vezes o deputado está reivindicando uma coisa lá no município, o secretário vai lá, ele não está nem sabendo. O deputado tem que saber. Afinal, ele é o agente político. Nosso tempo está acabando e eu quero tocar num ponto aqui para a gente encerrar esse programa, que é a eleição da mesa diretora. O senhor já se colocou como um pretendente ao posto de sucessor do deputado Guilherme Maluf. Isso a gente já sabe. Como é que vai ser essa articulação? O senhor tem indícios que lhe dão, alguma coisa lhe dá indício de que o senhor possa assumir essa presidência? Vou colocar. E aí eu vou transferir também a pergunta para a Janaína, se ela também tem alguma pretensão em relação à mesa diretora esse ano. É do Grupo Manuel, ela. Sim. Bom, então eu vou dizer primeiro. Eu vou falar para você o seguinte, quando nós fizemos a eleição lá atrás, que em 2014, que nós começamos a articulação da mesa e funilamos ela em 2015 para o Guilherme Maluf assumir, teve um acordo de não permanência dos mesmos cargos. Sim. Aliás, não era nem para ficar nem em cargos diferentes, era para que o presidente na mesa. Sim, o presidente e o primeiro secretário, que são gestores. O presidente Maluf já se colocou. Pois é, calma aí, deixa eu falar. Então, aí, esses cargos... Faustão. Ele quer se eleger. Não. Faustão é o Paulo. Não, isso aí era um acordo feito. Para você agora. Era um acordo. E naquele acordo ficou todo mundo combinado ali que eu seria o candidato. Então, o que eu estou cobrando desse grupo? Desse grupo. Ela ainda não está, ela vai vir agora para me apoiar. Mas era que esse grupo cumprisse esse acordo que foi feito. Só isso. Cumpra o acordo. E eu sou o candidato. O que é meu desejo de fazer? Nós somos 24 só. Meu desejo é fazer uma chapa de consenso em que atenda o grupo, são 3 candidatos hoje colocados. Eu, Guilherme Maluf e Emanuel Pinheiro. Que faça uma chapa de consenso, que atenda o Guilherme e que atenda também o grupo do Manel, que é um grupo importante para nós, que tem Janaína Riva, que eu quero ela do meu lado, lá já convidou a Janaína Riva para ir para lá? Eu já convidei ela para Você vai pro lado dele, Janaína Riva? Não, eu já falei pro Botelho. Você virou sindicalista, não? Você vê que eu tô aqui com o PCCS da Assembleia, não, porque eu já ia falar pro Botelho, já preparar que nós estamos querendo fazer uma greve lá na Assembleia, já por causa do nosso RGA, que não foi pago esse ano. Já ficar preparado, nós estamos cobrando já o pagamento. Foi o PCCS da Assembleia. Isso é importante, a hora que ele estava falando dos repasses ali do 12º, eu ia falar, nosso servidor tem que ser tratado também com a mesma dignidade. Mas você, a sua pretensão, você tem Não, eu não tenho nenhuma pretensão de participar da mesa, eu já falei isso para vocês. Diz que como que é gato que mal escaldado, né? Tem medo de água fria? Tá mais ou menos assim. É uma coisa que não me apetece, eu gosto da minha independência, eu gosto de ficar lá no meu gabinetezinho. O Botelho tem muita coragem de querer disputar um cargo desse, ele sabe que isso ocupa um tempo, é uma de responsabilidade gigantesca. Mas eu sou do PMDB, o Emanuel Pinheiro é nosso candidato e nós trouxemos ele para o PMDB com este apoio da bancada. É verdade que o senhor já tem o apoio do governador? Não. Houve uma conversa com o governador, ele quer que eu e o deputado Guilherme Maluf se entendam. E eu lembrei a ele e ao Guilherme. Eu lembrei a ele e ao Guilherme Maluf desse compromisso que tinha. E houve esse comprometimento de que realmente se cumpra o acordo. O senhor convidou o Emanuel para ser vice na composição da sua mesa. Ele negou, aqui na entrevista que fez com a gente, negou. Poderia estender isso para a Janaína, ou se não para a Janaína, para alguém vir compor contigo? Quem sabe a Janaína, né? Seria melhor. Eu falei para ele, eu tenho pavor de mesa, diretora, eu não quero nem passar perto disso. Eu tenho que encerrar o programa, já me deram o sinal ali que estourou o nosso tempo, e eu quero deixar para vocês o presente aqui. Foca aqui para mim, por favor, Marquinhos. O presente da Tubarão Esportes, que a gente está acostumando dar para todos os nossos entrevistados. A gente costumava dar caneca, mas todo mundo já tem caneca, né? Aqui em Mato Grosso, o senhor já tem duas. Tem gente, o Maluco já tem umas 4, né? O senhor já tem 2 também, né, deputado? Tem. E a gente, com a parceira Tubarão Esportes, fomentando o futebol local, nós perguntamos para quem o senhor torcia aqui em Mato Grosso, e o senhor falou que torce para o Operário de Várzea Grande. Isso. Não é isso? E aí a nossa parceira mandou esse presente para o senhor, personalizado, tá aqui, ó, foca aqui, ó. Botelho. Foca aqui. Tá com seu nome e tudo. E personalizado aqui, ó. Eduardo Botelho. Vou jogar bola com ela. É um presente que a gente entrega para o senhor. Passa para ele, Onofre, por favor. Para Janaína, como torce para o Juara Futebol Clube. Janaína Juara Futebol Clube, eu vou abrir para você, Janaína. Aqui em Cuiabá não tem como fugir do meu misto. Você é mistense. Eu sou mistense, Vou abrir aqui.
mostrar para o nosso telespectador. Eu ganhei uma do Operário também da torcida. Esse dia eu tirei uma foto com ela. A torcida do Misto ficou brava. É bem legal. Dá uma olhada aqui. Tá é Baby Look, viu? Gostei de ver. Para mim, eles mandaram já uma pequenininha. Olha aqui. Tem que estar escrito Janaína RGA. Obrigada, Tubarão. Aqui. Gostei. É meu presente. Presente da Tubarão Esportes para Janaína Riva. Legal. Paulo Coelho, entrega para Janaína, por favor. Obrigada, Paulo. Janaína RGA, não está escrito não. RGA já, atrás do lado do meu nome. Aliás, um abraço aí pro pessoal da Tubarão Esportes, o Adriano, o Alessandro e toda a rapaziada da Tubarão. Gente, obrigado pela entrevista, obrigado pela presença de vocês aqui. Lucidez amanhã na votação, porque amanhã tem votação. Lucidez na votação e sem confusão. Sem confusão, né? Sem apitaço lá dentro. Sem enquadramento. Sem apitaço também lá boa dentro. Boa sorte, Janaína. Que você saia da cachumba. Obrigada. Já saiu já, né? Já saiu. Praticamente, tomei antibiótico. Não é contagioso, não. Eu tô aqui perto da senhora. Você já pegou, Paulo Coelho, você que não sabe. Deputado Botelho, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado a vocês aí por esse programa maravilhoso que faz com que nós possamos levar nossas ideias e esclarecer, principalmente ao servidor público que nesse momento está muito antenado nessas discussões. E eu peço aqui a todos, o governador Pedro Táxi é filho de uma professora. Ele tem muito interesse em pagar sim o RGA. A minha mãe também foi professora, eu fui professor do Estado concursado, sabia ou não? Não. Fui professor, eu sou professor, fui concursado em 82, fiquei lecionando até 93. Então eu sei o que é, o que passa cada um. Mas esse momento é um momento de bom senso, é um momento de nós todos unirmos para criar uma solução para sair dessa crise. E nós, o Estado de Mato Grosso, precisa nesse momento dos servidores. E é bom termos bom senso, termos cautela no que nós vamos fazer. Vão na Assembleia Legislativa, vocês podem ir lá, nós estamos de porta aberta para vocês, mas com respeito. Tem vaga nas cadeiras ainda, né? Tem vaga, nós vamos As cadeiras tem vaga ainda. Com tudo, e até segunda lá, né? Até amanhã. Eu só quero dizer, André, fechando, que tanto o governo do Estado quanto a Assembleia tem que aprender a conversar com a sociedade, que a sociedade nova não é mais a sociedade velha de um ano atrás. É bom senso, como diz. Velha de um ano atrás. Bom senso. Precisa de bom senso. Ninguém está no embate. Obrigado. Vamos encerrar, senão o Chacon corta o programa. Obrigada, gente. Botelho falou muito, não dá tempo de eu dar tchau para todo mundo. Dá tchau, Assista essa entrevista na íntegra amanhã no www.reportermt.com.br. É isso aí. Gente, obrigado pela sua audiência. Voltamos então no próximo domingo, às 9h30 da noite, aqui na TV Pantanal, canal 22. O Botelho está levantando. Senta aí, Botelho. Ele levou na camiseta, já agarrou ele, né? Obrigado, gente. Ô Paulinho, você vai cair, hein? Tchau. Até domingo. Tchau. Tchau, gente.